Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Porto, professor de matemática, e hoje nós iremos resolver aqui uma questão do Enem, que caiu na última edição de 2013. Tá? Essa questão, ela demanda dois assuntos importantíssimos, né, que têm aparecido com frequência aí nas últimas edições, que são função exponencial e logaritmo. Tá? Antes de nós começarmos a trabalhar a questão, lembrem de baixar a apostila que tem anexa a esse vídeo para que vocês acompanhem com mais facilidade, beleza? Bom, vamos lá. A questão diz o seguinte: em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. E a meia-vida do césio-137 é 30 anos. E ele diz que a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de t igual a vezes 2,7 elevado a kt. Percebam que essa função aqui é uma função exponencial, tá? Onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. A questão diz ainda que nós consideremos 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10, né, que é o logaritmo decimal, e quer saber qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial. Percebam que nessa questão tem um detalhe importante, que ele quer a redução a 10%. Então, seria diferente dele pedir a redução de 10%. Se ele quisesse reduzir em 10% a massa, nós teríamos 90% da massa inicial. Mas aqui não. O que ele quer é 10%, a redução a 10% da quantidade inicial. Ok? Bom, como toda questão de matemática, principalmente essa que tem um texto, né, um pouco mais extenso, precisamos extrair as informações que de fato são importantes. E aí fica a dica: o Enem traz muitas questões com textos muito longos em que você pode tentar fazer uma leitura dinâmica e extrair apenas as informações que são de fato necessárias. Organizemos então os dados que de fato nós precisaremos. Precisamos lembrar que o tempo de meia-vida do césio-137 é de 30 anos. Precisamos lembrar da função que vai associar a massa com o tempo, tá? E lembrando que A é a massa inicial, K é essa constante negativa, e o que nós queremos na questão é o tempo necessário para que a massa seja reduzida a 10%. Lembre que 10%, 10 sobre 100, 0,1. Então, eu já fiz essa substituição. M igual a 0,1 vezes A. Ok? Tranquilo? Bom, essa questão ela tem claramente duas etapas que nós precisaremos trabalhar. Uma é a determinação do valor de K, que nós começaremos a fazer agora. E, posteriormente, nós faremos o cálculo de fato do tempo necessário para a redução da massa a 10% do valor inicial. Tá? Então, comecemos a primeira etapa. Precisamos determinar o valor de K. Se a informação que nós temos é de que o tempo de meia-vida do césio-137 é de 30 anos. Significa dizer que quando T for igual a 30, ou seja, M de 30, vai ser igual a sobre 2, ou seja, a massa inicial dividido por 2. Substituindo essas informações na fórmula da função que nós acabamos de trabalhar, que é a lei de formação da função, nós teremos a seguinte igualdade: A vezes 2,7 elevado a 30K igual a A sobre 2. Então, essa é a igualdade que nós temos ao fazermos a substituição do T por 30 e do M por A sobre 2. Ao observarmos essa igualdade, percebemos que essa variável A ela aparece nos dois membros e nós podemos dividi-los, os dois membros, por A. Quando fazemos essa operação, nós temos 2,7 elevado a 30K igual a 1 meio. Percebam que o fato da variável do elemento A não aparecer mais na igualdade significa dizer que esse valor ele não vai interferir na nossa resolução. Qual a leitura que nós precisamos fazer disso? Que qualquer que seja o valor de A,
o valor obtido para o tempo, que é o que a questão pede, será absolutamente o mesmo. Ou seja, 10 gramas de Césio-137 ou 1000 gramas de Césio-137 terão o mesmo tempo para a redução a 10% do valor inicial. Bom, tendo essa igualdade, 2,7 elevado a 30K igual a meio, estamos aqui diante de uma equação exponencial, tá? Que é a equação em que a variável está exatamente no expoente. Observe que precisaríamos usar aqui uma propriedade de potência importante, que, como eu disse, vocês precisam lembrar das propriedades de potência, e fazer essa troca na posição desses dois termos que estão multiplicados. E teremos o seguinte: 2,7 elevado a K, e essa potência está elevada a 30. Então, 2,7 elevado a K elevado a 30 é igual a 1,5. Com isso, podemos isolar o 2,7 elevado a K. Como fazemos isso? É como se nós colocássemos a raiz de índice 30 nos dois membros da igualdade. E teremos a igualdade de 2,7 elevado a K igual a 2 elevado a menos 1 30avos. Lembrando que esse 1,5 corresponde a 2 elevado a menos 1, por isso temos aqui um expoente negativo. Observe que nessa igualdade nós ainda não temos o valor de K. Mas o que eu quero lembrar a vocês é que, apesar de eu chamar a atenção da determinação do valor de K, nós não precisamos obter o valor exato para esse elemento, para esse parâmetro K. Por que não? Lembrem que a equação que nós estamos trabalhando, ela traz exatamente 2,7 elevado a K. Para nós isolarmos o K nesse momento, nós precisaríamos dizer que K seria um logaritmo. É possível fazer isso? Com certeza. Mas observe que não precisamos ter esse trabalho no momento que a gente vai substituir exatamente 2,7 elevado a K na expressão, na função original. Ok? Então temos essa igualdade. Agora iremos trabalhar, de fato, com o cálculo do tempo. E lembrem que o que nós queremos é que o tempo seja reduzido a 10% da metade. Não esqueçam, 0,1 vezes A. E isso tem que ser igual a A vezes 2,7 elevado a K elevado a T. Lembre que esse segundo membro ele representa a própria lei de formação da função, onde nós não substituímos absolutamente nada ainda, apenas dissemos que isso tem que ser igual a 10%, que é 0,1, da massa original. Mais uma vez, esse A ele não faz diferença, nós já tínhamos usado esse recurso antes. E observem que 2,7 elevado a K corresponde ao 2 elevado a menos 1 30avos que nós obtivemos na tela anterior. Então podemos simplificar essa expressão e dizer que a igualdade é 0,1 corresponde a 2 elevado a menos 1 30avos elevado a T. Então observe que a gente está conseguindo cada vez mais enxugar a expressão, tendo a igualdade cada vez mais simples. Não esqueçam que 0,1 corresponde a 10 elevado a menos 1. Por que isso? Observe que na hora que trabalhamos com o segundo membro com o expoente negativo, é interessante termos os dois expoentes negativos para que possamos simplificar de maneira mais tranquila. Então temos 10 elevado a menos 1 igual a 2 elevado a t e que está elevado a menos 1 30avos. Percebam que foi feita uma troca na posição dos dois expoentes, porque lembre que ainda na propriedade de potência nós iríamos multiplicar esses dois expoentes. E já que a multiplicação é comutativa, podemos inverter sem nenhum tipo de comprometimento. Temos, portanto, essa igualdade. E no momento que temos essa igualdade, nós podemos transformá-la em 2,7 elevado a k igual a 2 elevado a menos 1 30avos. O que significa dizer isso? Significa dizer que com essa igualdade aqui, nós podemos elevar ambos os membros a menos 30 e teremos, sim, uma expressão ainda mais simples. O que nós teremos? 2 elevado a t igual a 10 elevado a 30. Observe que nós elevamos a menos 30 essa igualdade e temos exatamente 2 elevado a t igual a 10 elevado a 30. Com essa igualdade aqui, o que nós podemos concluir? Com essa igualdade, não esqueçam que o foco da questão é determinar o valor de t. T representa o tempo necessário para que a massa do Césio 137 se reduza a 10% do valor inicial.
Com essa igualdade, a única maneira de isolar o t agora é realmente usando o recurso dos logaritmos. E como comentei, é o segundo assunto da matemática que a gente precisa para resolver essa questão. 2 elevado a t igual a 10 elevado a 30, podemos isolar o t usando a definição de logaritmo, que vai nos mostrar que t vai ser igual, portanto, ao logaritmo de 10 elevado a 30 na base 2. Tendo essa igualdade, observe que a gente precisa chegar em um número. Percebam que as alternativas trazem valores numéricos definidos e não na forma de logaritmos. Então, precisamos ver de que forma conseguiremos transformar essa expressão de maneira a obter realmente uma das alternativas que aparecem na questão. Bom, aplicando a propriedade logarítmica de mudança de base, nós conseguimos mudar a base aqui para a base 10. Poxa, mas por que a base 10? Não que necessariamente a mudança tem que ser sempre para a base 10, mas não esqueçam que a informação dada originalmente foi de que o logaritmo de 2 na base 10 deveria ser considerado como 0,3. Então já fica a ideia. Poxa, provavelmente precisaríamos trabalhar com esse logaritmo na base 10. E é isso que nós fazemos aqui agora. Transformamos essa equação, ou esse logaritmo, numa divisão de dois logaritmos em que a base tem que ser a mesma, ou seja, a base 10. O logaritmando do logaritmo que está no numerador é 10 elevado a 30. E o logaritmando do logaritmo do denominador é 2. Chegamos, portanto, nessa igualdade. Ao chegar nessa igualdade, observem que o denominador é exatamente o valor que corresponde a 0,3, segundo a informação trazida pela própria questão. E log de 10 elevado a 30 na base 10, usando também a propriedade de logaritmo da potência, ou simplesmente lembrando que 10 elevado a que número corresponde a 10 elevado a 30? Fica uma pergunta direta e que esse valor corresponde exatamente ao 30. Temos, portanto, a divisão 30 sobre 0,3, que é exatamente igual a 100 anos e que corresponde à resposta final da questão. Percebam que é uma questão um pouco mais elaborada, como dito no início. É uma questão, inclusive, que poderia estar presente na prova de ciências naturais, porque é uma clara aplicação da matemática, dos logaritmos e da função exponencial na química. Porque essa abordagem da meia-vida é certamente um assunto que vocês devem ter trabalhado também nessa outra disciplina. Então é isso, pessoal. Vejam novamente a resolução. Lembrem da apostila que nós sinalizamos que vocês vão baixar para acompanhar melhor a resolução. E bom aprendizado para vocês. Boa sorte.